Opa, você já tá aí? Tô aqui. Oi, tá me ouvindo? Tô sim. E você tá me ouvindo? Tô sim, tranquilo. Então, ótimo. Tô aqui esperando você chegar. Tá bom. Bom, nosso, nosso propósito hoje aqui, nosso objetivo hoje é falar de um tema aí que eu tenho ouvido falar bastante. Tenho realmente ouvido falar bastante ultimamente, inclusive através de pessoas próximas que têm filhos pequenos e tal, e que já vieram falar comigo também sobre essa questão, né? E aí, a Vanessa, ela fez, né? Coloquei a caixinha de pergunta e a Vanessa fez exatamente essa pergunta, né? Sobre seletividade alimentar, como era a visão da medicina germânica. E aí, como não tem uma resposta única para isso, não tem uma resposta só para isso, aliás, é algo que precisa se investigar. Aí eu chamei ela, convidei ela para ela vir aqui conversar com a gente. Primeiro, inclusive, eu não conheço, né? Ela, assim, ela não foi minha aluna, né? Pelo menos eu não me lembro de ela ter sido minha aluna. Os nossos contatos foram todos aqui dentro, né? Vanessa aqui do Instagram. Então, eu vou Isso, pedir para você se apresentar aí pro pessoal e para mim também, porque eu não conheço. isso. Eu sou a Vanessa, eu sou consteladora familiar e terapeuta sistêmica. Isso já tem quase 4 anos, 3 anos e meio. Eu entrei nesse mundo após fazer muita terapia e aí eu não alcançava os meus Aham, objetivos, né? E um dos motivos das minhas terapias era essa questão com meu filho, né? O João, ele hoje tem 6 anos e desde 1 ano e 8 meses, mais ou menos, ele apresenta essa seletividade alimentar. Mas, como você falou, é um nome muito novo, né? uhum, Isso, há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, a gente não, assim, era difícil você achar um profissional na área da saúde, né, um nutricionista, um pediatra, que entendesse do assunto, né, que tivesse uma orientação melhor, uma orientação maior, né. Então, assim, eu passei por vários lugares, né, mas eu sou casada, eu tenho mais um filho também, pequenininho de 1 ano, uhum, e até agora ele está indo bem na alimentação. Mas quando eu entrei na constelação, foi muito para tentar entender essas questões, né? Se havia algum trauma transgeracional relacionado a isso, né? Mas, assim, o que é nosso dentro da filosofia sistêmica, dentro da constelação, é difícil da gente ver, né? O nosso olhar não é o mesmo para o olhar que é, nós temos só o atendimento, né? exatamente. As nossas questões não são fáceis de a gente visualizar, da gente entender, né? E aí existe até assim, a gente chama dentro da constelação uma hierarquia, né? Um respeito pela ordem. Então, assim, eu não posso manipular essa situação ali e tentar entender. Então, tem sido uma caminhada, né? Mas eu acredito, Maurício, assim, que tudo tem seu tempo certo, né? A gente passa por algumas questões. É, Hoje eu vejo de uma forma diferente, assim, já sofri muito, muito mesmo. Aham, Mas a gente sabe que a gente tá, dentro do meu coração, como mãe, né? Eu penso assim que eu tô mais próximo da cura, assim, da descoberta, da melhora, do que longe, como eu estava 4, 5 anos atrás. perfeito, perfeito. Então, isso que você falou em relação a gente, né? Quando a gente vai fazer algum tipo de autoatendimento, ele é mais. A gente parece que fica um pouco mais cego, né? Para o que a gente Muito. encontra, né? Isso é porque a gente, na verdade, conhece a nossa história, né? É muito fácil a gente ficar julgando e tentando adivinhar o que aconteceu baseado no que a gente imagina. Às vezes até a gente já tem uma desconfiança, né? Isso. Já tá achando, foi isso, foi aquilo e tal. Então a gente fica muito poluído por esses questionamentos internos aí, por essas perguntas e respostas internas que estão ali sempre presentes e aí acaba sendo realmente mais difícil. É diferente quando você vem atender alguém
né? Como você falou, que a gente vai ouvir essa pessoa, que a gente vai ver os sinais que ela dá, né? Coisa que a gente não consegue com a gente mesmo. Com certeza. E vai É, ver os sinais, a forma que ela fala, como ela fala sobre isso ou aquilo. Então, aliás, além de tudo isso, a gente tem uma questão que é extremamente importante. A presença terapêutica. A presença terapêutica ela não pode ser ignorada, né? Quando a gente não tem uma presença terapêutica, já que nós somos indivíduos e seres humanos e mamíferos que são de vínculo, né? Nós precisamos do vínculo. A gente se regula no vínculo com o outro. com certeza. Então, quando a gente tenta fazer isso sozinho, geralmente é mais difícil também por causa disso. A gente precisa de um rosto para a gente olhar, para a gente se regular, para a gente ver a expressão e aí então regular a nossa expressão baseada na outra e as nossas respostas e aí a gente vai fazendo essa troca e aí sim realmente é mais fácil. É, Então, eu valorizo muito, Maurício, assim, o olhar do terapeuta, porque quando nós estamos do outro lado, as nossas percepções ficam, né, a nossa anteninha fica ligada, porque uhum, o movimento dos olhos, né, o movimento da boca, os gestos, então isso para a gente é muito importante, né? Qualquer detalhe quando a gente está atendendo alguém é muito importante. Às vezes eu falo muito dos meus atendimentos, né? A pessoa chega, às vezes está com o olhar baixo, assim, a expressão do rosto é pesada, é forte, e no caminho do atendimento a gente vai vendo coisas, vendo as possibilidades, né? Ouvindo, e essa pessoa vai falando e a expressão vai mudando, né? E a gente detecta isso, né? Detecta onde dói mais, onde dói menos. Mas o autoatendimento ajuda muito, né? claro, Mas nós não ficamos com essa percepção. Eu até falo mais, a gente até tenta manipular, né? Porque dói muito, né? exatamente. E aí, às vezes também quando a gente está falando, a gente está ouvindo, né? E a Com gente certeza. fala pro terapeuta coisas que a gente nunca falou para ninguém, e aí quando a gente ouve aquilo, a gente fala, ah, tá, então tem alguma coisa aí. Falar Com e pensar é diferente, né? Já pensou sobre aquilo, mas falar sobre aquilo é um pouquinho diferente. Compartilhar. certeza. Valeu, minha gente. Então, ela falou um pouquinho já sobre toda a história dela, sobre o ponto de vista que ela já olhou para essa questão e deve ter ajudado assim demais, como ela falou, né? Ela já está muito mais próxima de chegar a uma conclusão ou uma melhora disso, né, do que ela estava antes, através dos estudos dela. E eu respeito muito, viu, Vanessa, essa questão da constelação familiar e de tudo isso. Muita gente me cobra assim, fala assim, Maurício, você não vai estudar constelação familiar e tal? Você não se interessa? Então, eu falo, cara, eu acho fantástico e eu estudo isso. Eu olho para isso, eu leio sobre isso. Mas eu sou muito debruçado sobre as leis biológicas e eu olho para essas duas coisas como coisas gigantescas, Aham. né? E aí então eu fico aqui no meu, nas 5 leis biológicas, eu sei que tem as 5 leis também, as leis também, na verdade, né, da constelação familiar, e sei o Isso. quanto isso é grande e o quanto se especializar tanto em uma quanto em outra é legal, né? Quem trabalha com as duas também, quem consegue fazer isso de forma com maestria, né? Também é ótimo, sensacional, né? Então, às vezes as pessoas acham que eu não faço uma coisa porque, sei lá, eu não gosto, porque nada a ver. Igual quando eu fazia como é a divulgação do curso da reintegração, né? Que eu falava assim, a reintegração ela acessa memórias corporais sem hipnose, sem transe, sem regressão e sem catarse. Aí tinha gente que já se sentia ofendido, né? Poxa, você não gosta, disse, não tem nada a ver, eu só estou dizendo que não usa isso. E eu te entendo muito, sabe? Porque eu penso assim, nada é tão perfeito, né? Então, por Aham, exemplo, a constelação familiar, ela tem uma maneira de conduzir, mas o indivíduo, a pessoa que faz a constelação familiar, Maurício, hoje eu bato muito nessa tecla, sabe?
Aham. Precisa de terapia. Ela precisa buscar acompanhamento. Porque muitas pessoas, não muitas, assim, algumas pessoas conseguem fazer uma constelação, por exemplo, e seguir, né? Conseguem, assim, resolver de forma fácil o conflito. Mas a grande maioria de nós não conseguimos. Então, assim, às vezes eu falo, indico algumas terapias, sabe, assim, aí parece que as pessoas também ficam assim, mas só a constelação não resolve? Não, não resolve, né? A gente precisa buscar ajuda em outros lugares, porque eu costumo dizer assim, né? A gente passa, sei lá, 20, 30, 40 anos com aquele problema, com aquela questão. A constelação, ela dá uma visão para você, né? Aham. Ela é uma porta, uma luz, uma iluminação. E agora, daqui para frente? Né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver? E as terapias nos ajudam muito, né? Certeza. Cada uma no seu campo, cada uma da sua forma, como você falou, você contribui assim de forma gigantesca para quem faz constelação, né? Tanto que eu Legal. acompanho o seu trabalho, tem pouco tempo que eu descobri você por aqui, e assim, eu fico fascinada, eu leio os seus posts assim, sabe? É um estudo mesmo. Não é aprofundado como eu queria aprofundar muito, porque assim, é muito. É, é, sabe aquela coisa que você lê e faz sentido? Com aquilo que você já Aham. estudou, faz tudo muito sentido, né? Porque tudo muito aqui, Legal. tudo aqui dentro do coração, né? Legal, legal. Fantástico. É isso mesmo. É, quem faz terapia e não se conhece, como é que atende? Como é que chega lá no consultório, né? Complementando o que você falou. Chego lá no consultório e aí vou lidar com uma queixa do cliente e aí de repente ele fala de algo que também é meu. E aí como é que eu me diferencio disso, né? Isso vai me tirar do eixo, isso vai desengatilhar alguma coisa aqui dentro de mim que vai repercutir. E aí, se eu não tiver esse manejo, se eu não conhecer os meus limites através, né, desse autoconhecimento, que muita gente acha que autoconhecimento é dizer, ah, eu sou ansioso, eu sou isso, sou aquilo. Muito pelo contrário, autoconhecimento é você conhecer aquilo que você não conhece sobre você. Porque isso tudo você já conhece e inclusive as pessoas que conhecem você já sabem. Mas se você não sabe os seus limites, como é que você diferencia isso? Como é que você, dentro desse processo, como é que você faz um manejo para dizer assim, eu vou lidar com isso que é meu, enquanto lido com isso do meu paciente, sem me abandonar e sem abandonar o paciente, e sem abandonar o cliente. Então, como é que eu faço isso se eu não sei? E agora? E aí as pessoas, às vezes, saem de consultas completamente esgotados, completamente, né, cansados, esgotados, geralmente por causa dessas demandas que aparecem, que puxam muito a nossa energia, né? Se a gente não E, consegue fazer essas diferenciações. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria lhe perguntar, já entrando aqui em relação à seletividade alimentar e basicamente dentro da sua experiência com isso, em relação ao teu filho, já mudei de assunto do nada, não foi? mas é assim mesmo, é assim Em mesmo. relação ao teu filho aí, qual é o comportamento dele nesses momentos, né? Nesses momentos de seletividade, nesses momentos onde ele é cobrado, como é que é a personalidade dele nessa, nessa lida aí, nessa questão aí? Então, Maurício, ele tem uma rejeição, né? Assim, e a gente, Uhum, o que eu percebo hoje com esse olhar de terapeuta é o sofrimento. Então, assim, quando ele começou, com 1 ano e 8 meses, foi uma coisa leve, porque a introdução alimentar dele foi ótima. Ele comia super bem e de tudo. E com uhum, 8 meses, mais ou menos, a gente começou a notar que ele começou a rejeitar alguns alimentos. Então, tirava da boca, fazia aquele vômito, né? Dentro da investigação, assim, na minha investigação, né, pessoal, ele teve um episódio pequenininho que ele teve uma virose e foi a primeira virose dele, ele passava mal, né? E eu lembro até que ele comeu a fruta a goiaba. Então, como ele botou assim para fora, a pediatra na época disse assim: olha, é normal ele nem querer mais,
né? Essa goiaba, porque ele vai ligar esse gosto, o cheiro a aquele momento ruim. Pode ser que ele volte mais para frente, tudo bem. Ele comia tudo, então tá tudo bem. E aí, quando a gente começou a notar essa resistência, esse sofrimento dele, e ele que comia muito, a gente começou a levar nos pediatras, é frescura, ele é muito dengoso, deixa ele com fome, que ele vai comer, você vai ver. E aí o negócio começou a piorar, porque assim, ele começou a parar de comer tudo. Primeiro foram as frutas, depois foi a comida. Então, assim, ele foi largando, largando. E aí a gente trocando, até que um dia eu cheguei num pediatra, ele disse assim para mim: o negócio funciona assim. Você oferece o café da manhã, ele não quer, você guarda. Quando for no meio da manhã, você oferece, ele não quer, você guarda. A mesma coisa. E isso até a noite. E aí, nessa brincadeira eu entrei nisso. Um dia e meio ele não comeu nada. E não tinha nada assim de bonitinho que você fizesse desenho no prato. Aí nós fomos para um nutricionista. Nutricionista, tem que mudar a maneira de dar comida para ele, tem que tirar ele de não sei aonde, bota numa cadeirinha assim. Aí, mais um investimento. Nada. Ele não interagia com isso. Então você uma psicóloga, encaminharam a gente para psicóloga. A psicóloga disse: olha, normalmente quem é seletivo, isso naquela época. Quem é seletivo é autista, tem TDAH, tem alguma questão. Vamos fazer os testes. Fizemos todos Uhum. os testes. Nada. Ele não tinha nada. O que ele tinha é uma leve hiperatividade que todos os psicólogos identificaram como o normal de uma criança. E aí nós fomos. Psicólogo atrás de psicólogo, fazia tratamento. As psicólogas me davam alta. Porque não descobriam. Porque achava ele normal, normal assim, né? O comportamento, a fala, a maneira dele interagir era normal, era tranquila. E ele só dizia assim: eu não gosto, eu não como, eu não quero. E isso foi levando, sabe assim, ele foi crescendo com isso. E aí indicavam pra gente: o pediatra tal, agora fala sobre seletividade alimentar. Eu entrei em contato na época até com uma nutricionista em São Paulo. E assim, nada muito profundo, Maurício, nada assim que investigasse. Eu tenho até um episódio que eu costumo contar para as mães que às vezes me procuram em relação a isso, que eu fui numa fono aqui na cidade onde eu moro, e essa fono, eu entrei no consultório, Maurício, eu e meu marido, ela nem avaliou meu filho, né? Eu só chorava. Eu chorava, 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 chorava. E meu marido dizia assim: meu Deus, para de chorar, escuta o que ela está falando. Ela foi para um quadro e aí ela escreveu tudo o que eu tinha que fazer antes de procurá-la. Porque diziam que a fono ajudava muito a questão da seletividade, mas ele nunca teve problema na fala. Uhum. Ela escreveu assim, ó: você precisa ir num psicólogo, num psiquiatra, num neurologista, num pediatra, num otorrino, num pneumologista. E assim, eu sei que ela listou 8 médicos. Eu falei: meu Deus, eu como mãe não vi que meu filho tem um problema, meu Deus do céu, como é que eu não vi isso antes? Aí eu comecei, indo em médico, em médico, em médico, em médico. E aí todos falavam: não, mas mas ele não tem nada. Não, mas não tem. Não, ele tá super bem. Deve ser alguma coisa emocional. E assim, alguns médicos diziam isso para mim, né? Alguma coisa emocional, assim, não tem. Eu falei: mas gente, eu já passei pelo psicólogo e não tem nada. É, E aí a gente foi. Até que chegou um momento que eu vi que aquilo estava fazendo ele sofrer mais ainda. Uhum. Porque em casa, eu vou falar para você, se a gente fez tudo. A gente brigou, a gente bateu, a gente botou de castigo, a gente fez troca, sabe assim, eu te dou um carro, você come uma batata, eu te dou um carro, né? Não adiantou, sabe assim? O que ele mais gostava, assim, o que que você gosta mais? Eu quero, sei lá, ir no cinema. Então tá, se você comer essa comida aqui hoje, a gente te leva no cinema. Não, mas tá tudo bem, se eu não comer, eu não vou. Tá tudo bem. Sabe assim, a gente começou a perceber que nem aquilo que ele mais gostava de fazer, de ganhar, de ter, não faz com que ele prove, sabe? E ele tem uma coisa, ele tem uma fala assim, Maurício, não, quando eu era pequeno, eu comia, mas agora não como mais, porque ele escutou muito a gente falar isso, né? João, quando você era pequeno, você comia tanto banana, Aham.
gostava tanto. Hoje ele é assim, a dificuldade é pegar, sabe? Uma dificuldade muito grande. Provar para ele é algo assim, é um sofrimento, é algo difícil. E cheiro incomoda, sabe? Se a gente vai comer, dependendo do dia que ele tá, ele sai de perto. Ele tem a alimentação assim que eu custei a adivinhar o que ia se adaptar ao cardápio dele, sabe? E eu só passei a viver assim depois que eu encontrei uma terapeuta que ela disse para mim, olha, nesse momento, enquanto a gente não acha as questões, é melhor a gente se adaptar a ele e dar mais tranquilidade para ele viver do que vocês ficarem massacrando ele, né? Porque era um massacre. E assim, aonde a família, nossa, mas ele não come? Ele não come direito? Vai comer quando direito? Assim, quando é que ele vai comer arroz, Hum. feijão? Ah, mas por que que ele é assim? Ele tem problema? E ele é excluído de alguns lugares, sabe assim, de alguns momentos, porque ele não come como todo mundo, ele não pega nos alimentos como todo mundo, ele tem os alimentos que ele come, ele tem a maneira que ele pega, ele tem as coisas que ele gosta. Então, assim, já coloquei ele em escola com horário de janta. Ele dava comida para os coleguinhas da escola, mas ele não comia janta. Ele fala para os coleguinhas assim, a pessoa que servia diz assim, mãe, ele fala assim, come que é bom para sua saúde. Ele fala assim, mas ele mesmo não comia. Então, e hoje, o que que acontece, Maurício? Depois de muito tempo, eu achei que eu acho que nada é por acaso, e você me entende essa Uhum. fala, né? Eu achei uma nutricionista ela é especialista em seletividade alimentar do colégio dele, né? E ela faz um atendimento separado para ele. Ela tem uma coleguinha dele na escola que tem a mesma questão que ele. E depois de quase um ano, ela acompanhando essa coleguinha, a coleguinha consegue pegar na comida, consegue comer alguns alimentos que ela nunca comeu, nunca quis comer, né? Então, assim, ele tem acompanhado já tem uns 2 meses. Hoje ele pega, sabe, alguns alimentos, algumas frutas que são principalmente mole, ele toca, ele corta. Às vezes ele passa na língua, mas ele não mastiga para engolir. Muita coisa, né? Bastante. Mas é Bom, uma história, né, Maurício? Eu vou tentar resumir aqui para você. não, fantástico. Você fez um resumo, teve até uma pessoa que se identificou bastante aí com sua história, viu? Provavelmente deve entrar em contato com você aí. Já falou ali, já vi que vai entrar em contato com você ali. Seu filho é destro ou canhoto? Destro. É destro. Bom, diante de tudo que você falou, eu fui aqui também tentando fazer algumas ligações, né, sobre o que poderia estar biologicamente associado a isso. Existem muitas combinações de conflitos que podem dar compulsões, mudança de padrão alimentar, né? Podem dar, inclusive, a rejeição ao alimento. E Uhum. aí, mesmo quando a criança ela é muito nova, porque não é uma questão racional e mental, não é uma questão emocional, psicológica, é uma questão biológica. Então, sim, pode ter sido algo que ele viveu aí nessa época que você falou, 1 ano e 8 meses de idade, né, mais ou menos, ali 1 ano e pouco, e essas duas combinações de conflito ficaram mais evidentes na vida dele. A gente não consegue, por exemplo, fazer um desenho perfeito sobre assim, como, né, por que que como ele percebeu essa situação para que isso gerasse uma manifestação de rejeição ou de seletividade alimentar. Porque é criança, porque é bebê, a gente não consegue conversar com esse público a ponto de entender exatamente o que está acontecendo. Mas Uhum. biologicamente, eu vou lhe sugerir dois tipos de conflitos que são os que mais estão associados a isso, mas tem umas outras possibilidades aqui que a gente vai falar também. Primeiro, em algum momento desse período, ele ficou com o pavio curto, ficou mais irritado, ele tem essa característica.
Antigamente, ele ficava, assim, muito irritado, Aham. sabe? Ele era menorzinho. Ele chorava, que parecia que a gente tava dando uma surra nele, sabe? Assim, quando a Uhum. gente tava com alimento, com um prato, é, o Maurício sempre foi uma luta, sabe? Assim, quando a nutricionista me fez uma pergunta que ficou muito no meu coração, por isso que você falou assim, é muito importante a ajuda de fora, né? Porque a gente se escuta. E eu disse para ela uma frase que eu falei assim: toda vez que a gente ia dar comida para ele, a comida que ele não comia mais, né? Era um sofrimento, sabe assim? A palavra era essa. Era um sofrimento, porque assim, era eu ou meu marido brigando, ameaçando, principalmente no início, porque a gente ficou muito naquela coisa de que é frescura, porque tem que comer, porque nós fomos criados assim, né? Filho não tem que escolher o que vai comer, isso não existia na nossa época, então bota comida na boca para vamos ver se não vai comer, né? Então, Uhum. assim, isso foi para ele um grande sofrimento, né? Isso eu tenho hoje o olhar de que isso só piorou. Só piorou. Talvez, porque talvez se eu tivesse esse olhar que eu tenho hoje, eu teria ajudado ele muito mais, né? E não, mas o olhar que a gente tinha era sempre de fora, né? Ah, que criança muito fresca, tem que comer, não tem isso, né? Então a gente obrigava e era sofrimento, ele chorava muito, era desesperador, sabe assim? Às vezes, Maurício, ele comer e fazer vômito e vomitar tudo que ele comeu, porque aquilo para ele comia por obrigação, por medo de ele ficar de castigo, por medo de apanhar, por medo do grito, né? Então, assim, ele vomitava tudo depois. Aí, assim, aquele momento que a gente ficava naquela raiva, né? Porque a gente preparava o alimento e fazia de tudo para ele, cortava do jeitinho, de um jeito, de outro, desenhava, fazia as coisas, né? E para ele não dava, nunca estava bom. Aí depois vinha a culpa, né? Porque assim, por que que eu fiz isso, né? Assim, aí depois eu tinha que acolher ele por uma coisa que eu não tive maturidade, ou eu e meu marido não tivemos maturidade para olhar com outro olhar. Perfeito. Então, essa parte, principalmente da vida dele aí, a gente tem um cenário que seria, por isso que eu perguntei se ele é destro ou canhoto. Ele é destro. Então, primeiro ele viveu algo relacionado a uma disputa territorial. Eu não sei se nessa época de um ano e pouquinho alguém mais cuidava dele, se tinha Não, alguém mais. é, assim, Maurício, eu costumo contar assim para os meus pacientes tudo que eu sou convidada, sabe assim, eu acho que Uhum, nós terapeutas somos o maior exemplo de superação, né, de tratamento e de melhora dentro daquilo que a gente acredita, né? É, eu a gestação do João foi muito difícil ao ponto de vista sobre mim, não sobre uhum, ele. O João sempre foi muito saudável na gestação, crescia, eu desenvolvia bem. Mas eu trabalhava na época, eu fui demitida, grávida. Depois eu tive que voltar, porque eu estava grávida. E aí me tiraram do lugar. E aí eu passava assim, muito sufoco. Era muito estresse, porque era um ambiente financeiro competitivo. E ali é um lugar onde as pessoas costumam. É normal ficar puxando o tapete do outro mesmo para sobreviver naquele lugar, né? Então, eu a volta ao trabalho foi pior ainda. Eu entrei numa depressão e aí quando eu fui demitida de novo, grávida, eu ao invés de ganhar peso, eu perdi peso. Eu uhum, perdi 8 quilos na minha gestação. Tanto que no final eu só engordei 5 quilos, assim, só ganhei 5 quilos na gravidez. Só que o João nasceu com um peso bom, a estatura boa, saudável. A gravidez ia tudo bem, achei até que eu ia ganhar normal, era todo o meu preparo que eu fazia, né? Caminhava, fazia as coisas direitinho. Mais pro final da gravidez, eu aceitei mais essa demissão, fui viver minha vida, mas aí o marido ficou desempregado, e aí veio todos aqueles conflitos, e a parte financeira é algo que desenvolve uhum. muito conflito dentro de um casamento. Então, assim, ele já dentro da minha barriga já ouvia muitas questões, muitas brigas, muitos medos. É, e eu passei muito medo na gravidez dele, né? Primeira gestação, medo de como vai ser, medo da questão financeira, porque assim, minha vida financeira foi assim para baixo de uma vez,
sabe assim? Eu sempre brinco e falo assim, eu tinha dinheiro para pagar todas as contas, de repente eu não tinha dinheiro para nada, para nada. E aí fui entrar na justiça, e eu grávida ia para tribunal, e era aquela confusão, sabe assim? Aí os colegas de trabalho que eram seus amigos não eram mais, testemunhavam contra você, manipulavam a situação, então eu saía de lá mais arrasada do que eu estava. E aí, quando eu ganhei meu filho, mais ou menos com um mês, meu marido também era de uma empresa financeira, também foi demitido. E aí foi aquela questão, sabe assim, Maurício, foi muito difícil para ele. Eu tenho por isso que eu falo que a gente carrega, os pais, né, carregam muita culpa, Uhum, porque percebe isso. Ele viveu um conflito. Eu falo que ele estava num campo minado. Ele vivia um campo minado, porque assim, era briga o tempo todo, era confusão o tempo todo, era discussão, era assim, aquelas brigas muito calorosas, porque assim, era muita falta de maturidade, era uhum, muita era muitas questões que a gente não sabia lidar e nunca tinha visto aquilo. E ele lá no meio. pois é. Aham. E aí, então, isso sim pode ter sido. Então, quando ele vê, mesmo pequenininho, a gente acha que tem gente que pergunta assim, às vezes eu dou uma aula de pós-graduação, o final de semana inteiro sobre medicina germânica, assim, aí chega no final alguém fala assim, mas e o bebê? Eu digo, gente, o bebê também é gente, ele vive do mesmo jeito. Tudo que a gente vive, o bebê também vive da mesma forma. Então, quando o bebê ouve vozes, por exemplo, mais acaloradas, mais estressadas, brigas, o próprio ambiente, né? A gente não precisa nem ouvir o que está acontecendo para saber que um negócio está pesado, né? Que o ambiente está pesado. Então, talvez na gravidez isso tenha marcado, sim. Até alguém que falou, então foi na gravidez, né? Não sei, eu nunca dou não tem como dar essa certeza. Até porque na gravidez a gente tem que pensar assim, você viveu uma dificuldade muito grande, tá? Então, ele sofreu de alguma forma? Sofreu. De que forma que ele sofreu? Primeiro a gente pensa na questão fisiológica. Quando você está estressada, né, você está em simpaticotonia, os seus vasos sanguíneos vão entrar em contração, esses vasos sanguíneos mais contraídos diminuem o fluxo de nutrição para o bebê, e aí então ele acaba sentindo dessa forma, além dos hormônios de estresse que ficam circulando, tá? Da mesma forma, talvez barulhos, zoadas, brigas, discussões que chegam lá dentro da barriga, né? O áudio chega lá dentro da barriga, principalmente quando ele já tem capacidade de escutar, e isso também já é uma fonte de possibilidade de conflito. E aí a gente pode pensar que nessa época, essas discussões, essas questões, geravam nele tipo uma disputa territorial. Tem um intruso no meu território. Toda vez que isso acontece, que essas brigas, essas discussões, esses gritos acontecem, eu sofro alguma coisa, né? Eu tenho uma diminuição do meu fluxo nutricional, ou então eu percebo que minha mãe fica mais afastada de mim, eu percebo que minha mãe não me olha, não consegue, né? Eu não consigo me regular porque minha mãe está estressada, tá? Então isso é uma possibilidade. E aí, por outro lado, a gente vem com o outro conflito que eu falei, que existia a possibilidade, que é o conflito de identidade, que é tipo, não é quem eu sou, que não é nada disso não. Conflito de identidade é quando a pessoa, a criança, ou seja lá o que for, ele não consegue saber o seu lugar, ele não consegue estabelecer é, o seu posto, a sua função, o seu lugar, ele não consegue, às vezes ele pensa que é o culpado, está acontecendo isso tudo, né? Às vezes como se isso estivesse acontecendo porque ele chegou, porque ele está ali. Então, muitas vezes acontecem essas situações, não sei se eu consegui me fazer entender. Entendo. No adulto, por exemplo, um adulto que é excluído de um grupo, ele pode viver um conflito de identidade, entendeu? Num bebê, o que a gente pode pensar nesse sentido, né? Dele se sentir excluído, não pertencendo, né? Eu acho que, inclusive, na constelação tem essa lei do pertencimento, né? Então, Sim. não pertencendo. E isso, essas duas condições ativas colocam o indivíduo numa estratégia biológica de sobrevivência que só há uma possibilidade para ele. É como se ele tivesse encurralado, é como se ele tivesse num canto encurralado
E qual é a única possibilidade dele resolver isso? Dele ser agressivo, dele ficar irritado, dele agir com agressividade. Se você encurralar um cachorro, por exemplo, né, de forma agressiva, ele vai te agredir, mesmo que ele não seja agressivo. Isso é biológico, isso é natural. Por isso que eu perguntei também. Essa época ele ficava mais agressivo, mais irritado. Então, isso é uma possibilidade. E dentro desses dois conflitos, dessa combinação, a gente tem uma outra estratégia biológica de sobrevivência. Uma seria a questão da agressividade, a outra é a redução do consumo mesmo de alimentos. A pessoa vai diminuindo aquele consumo de alimentos, e para algumas pessoas, inclusive, isso é muito sério, porque ao mesmo tempo que eu estou comendo menos, eu estou em estresse, em simpaticotonia, ou seja, eu estou gastando duas vezes mais. Então, por isso que tem gente que perde muito peso nessas situações, tá? E aí eu não sei se os alimentos que ele mais rejeita são, né, é exatamente isso, são mais os mesmos, ou se tem uma quantidade grande, não existe uma característica específica, olha, ele rejeita esse grupo de alimentos ou aquele grupo de alimentos. Ele rejeita quase tudo, Maurício. Por exemplo, assim, hoje o almoço dele, o almoço e a janta, depois de muito tempo, assim, foram várias fases, né? Então, ele teve uma fase que ele só comia tapioca, tapioca com ovo, com frango, e aí ele enjoa muito rápido das coisas, muito rápido. Uhum. Aí passei por uma fase de umas panquecas que eu fazia, porque assim, eu entrei nessa questão de, já que ele não come tudo mais, eu preciso fazer com que a alimentação dele seja saudável, né? Não prejudicar tanto, né, ele. Hoje, por exemplo, ele come bolinho de arroz. E esse bolinho de arroz eu coloco tudo, assim, verdura, um tipo de Faz um mix. carne, feijão, eu faço assim como se fosse uma mistura mesmo e asso. E ele come super bem. Ele, inclusive, sabe o que vai dentro do bolinho. Assim, o que é mais incrível. Ele sabe o que vai, ele sabe o feijão, sabe o tipo de verdura. Tanto que quando a nutricionista pergunta para ele assim, né? Você come abóbora? Aí ele fala, como? Aí ela fala assim, ai, que legal. Aí ela pergunta para mim, ai, mas ele come abóbora. Aí você faz, separa para ele. Eu falei, não, ele come no bolinho. Né? Assim, ele não come separado. Ele não come o arroz, feijão, carne, macarrão separado. De jeito Uhum. nenhum, né? Assim, a fruta nenhuma. Aí ele toma alguns sucos da fruta. Ele toma suco verde. Ele sabe o que vai dentro do suco verde, ele sabe. Mas se a gente separar, se a gente der a fruta para ele, ele não come. Interessante. E aí, é como você falou, né? Essa situação toda acaba colocando ele mais excluído ainda, né? Que foi uma coisa que você disse no início. Muito. É por isso que eu te falo assim, Maurício, é difícil de viajar. Porque assim, como é que você viaja e vai num lugar que tem bolinho de arroz? Né? Não tem, não tem. Então, como é que eu vou levar ele para um lugar para almoçar e jantar? Né? Assim, Aham. algumas besteiras ele aprendeu a comer, né? Mas assim, não dá para ele viver de um pão. Ele vai viajar 7, 10 dias, como é que vai comer pão a semana toda, né? Um pão de queijo que ele come, ou um bolo de chocolate. Né? Então, por exemplo, assim, bolo, ele come um bolo de chocolate, às vezes de cenoura. Se ele ficar muito tempo comendo aquilo, ele enjoa. Aí ele para um tempo de comer certas coisas, né? Para ele é mais difícil. Aí na escola, a mesma coisa, sabe assim, a gente já pegou o professor excluindo ele dos grupos, assim, vai fazer um piquenique. Não, não precisa chamar o João, porque Ó. ele não come, né? Então não precisa chamar ele. Ou ele fica num cantinho mais isolado, assim, sabe? As pessoas Uhum. vão. Assim, aonde ele vai, hoje diminuiu um pouquinho, mas antigamente aonde ele ia, se ele não comer, você fala, mas por quê? Assim, falam muito na cara dele. Você vai comer quando? Você vai comer bem quando, né? Assim, quando é que você vai comer igual você... E aí, depois que o irmão nasceu, piorou. Porque o irmão come muito e come de tudo, como ele era também, né? E as Aham. pessoas ficam assim, você não vai comer igual seu irmão, não? Você não come é igual a ele? Então, ele tem essa questão da exclusão, é forte. Às vezes, eu e o pai, a gente tenta proteger. Então, a gente é o Aham. último a chegar nas festas, a gente é o último a chegar nos churrascos, a gente é o último porque a gente não leva mais o alimento dele para que ele coma na frente das pessoas. E ficam assim, ele Quando come em casa, vai.
Ele come isso e assim, na frente dele, a comida dele virou isso, aquilo, sabe? Então, a gente, para evitar esse conflito, tanto que eu acho que dói mais na gente até do que nele, né? Mas para evitar, a gente é o último a chegar em todos os lugares. Primeiro ele come em casa, tranquilo, lá com as coisas dele, depois a gente sai. Entendi. Então tem algo nele que desde 1 ano e 8 meses acredita que comer pelo menos algumas coisas é perigoso, né? O nosso inconsciente só responde aquilo que ameaça a nossa sobrevivência com essas estratégias, né? Então comer é perigoso. E aí imagina que ele passou esse tempo inteiro, né? Desde dessa época e durante muito tempo, essa parte dele que tentava salvar ele, dizer assim, olha, é João, né, o nome dele? Uhum. João, se você comer isso, alguma coisa ruim vai acontecer. Se você comer isso, você vai sentir alguma coisa. Então ele ouvia essa mensagem e não comia. Só que aí, lógico, as pessoas diziam, não pode, tal, brigava com ele. E aí essa parte dele vai ficando cada vez mais forte, porque a gente não, aquilo que a gente proíbe em nós acaba ganhando força, né? Acaba ganhando força, ficando mais forte, tem que gritar. E aí, se eu estivesse no consultório com você agora, eu ia te dar algumas orientações. Uma delas seria tentar ele fazer, tornar ele consciente disso, que existe essa percepção dele, que existe esse algo nele aí que tem medo, né, que ele coma, e tentar fazer ele acolher isso aí. Tentar levar ele para esse acolhimento consciente dele. Talvez até pedir para ele desenhar como é isso, desenha aqui como é isso, né, que tem medo ou que não quer comer. Acolhe isso. Isso está preocupado, sabe? Fazer alguma coisa nesse sentido. Não sei se você já fez também. Com criança a gente tem que usar a criatividade, né? Então, acolher isso, né? Mostrar para ele, olha, isso daqui quando você era pequenininho, né? Ficou com medo de alguma coisa que aconteceu e ele estava comendo. E aí então ele ficou um pouco preocupado, né? Tentar levar ele para esse papel, tirar ele da ideia, como se a gente fosse como é que eu vou falar? Desidentificar. Tirar ele dessa identificação do eu não quero, eu não posso, eu não como, para tentar fazer ele voltar momentaneamente, lógico, terapeuticamente, para esse eu, porque o eu ele faz tudo, né, Vanessa? O eu ele é disposto, ele é feliz, ele está de bem com a vida, ele é em paz, ele come. Então tentar levar ele para esse eu olhar para isso de forma lúdica e fazer essa desidentificação, ou seja, criar esse espaço de relacionamento entre ele e isso nele que tem medo ou que não quer, ou seja lá o que for. Tentar fazer ele ir observando isso, né? E ao invés de, eu não quero comer, brigar e tentar forçar, eu sei que você já não faz isso, e tentar falar alguma coisa, argumentar, simplesmente levar ele para essa energia do eu, tá? João, vamos olhar para isso, né? Vamos ver onde é que você está sentindo isso no seu corpo. Isso é legal. Vamos ver onde é que você está sentindo isso no seu corpo que não quer comer, que acha isso ruim. Como é? Me fala como é isso no seu corpo. E aí pedir talvez para ele ou descrever ou desenhar. Me fala como é isso, né? De criança é muito lúdico, a criança faz muito isso. Então, como é que você poderia acolher, né, e dar um cuidar disso em você que está se sentindo assim? E aí ele começa a olhar para isso e cuidar de si mesmo. Uhum. Essa seria uma das estratégias, né, uma das conversas que eu poderia ter, para a gente fazer ele começar a olhar para isso, para essa estratégia de sobrevivência que está acontecendo ali, e ele, lógico, criança, não faz a menor ideia de que isso está funcionando e acontecendo lá. Por que eu falo aliás, e um dos pontos mais importantes que você teria que observar nesse caminho seria a questão da identidade mesmo, do lugar dele, né? Deixar ele muito ciente, deixar ele muito confiante do lugar que ele tem na família, né? Do lugar que ele tem. Olha, você não gosta disso, mas tudo bem. Tudo bem que você seja assim exatamente do jeito que você é. Quando você fala isso, você não está dizendo a ele, você pode ser assim. Você está Uhum. dizendo, eu aceito você exatamente do jeito que você é. E se você quiser mudar,
porque ninguém muda pelas coisas, ele não vai mudar por você pedir que ele mude, ele vai mudar quando algo nele lá dentro se sentir seguro para mudar, se sentir seguro para comer aquilo de novo, sem se preocupar com aqueles sentimentos que ele vem sentindo, que ele já sentiu. Entendeu? Se eu vou compartilhar aqui uma coisa com você. Você foi falando e eu fui lembrando, né? Assim, do ano passado para cá, nós começamos a, assim, principalmente eu, né, a mudar um pouco dessa maneira de falar com ele, né? E por que que eu procurei a nutricionista? Porque um dia ele disse assim para mim, né? Mãe, eu tenho tanta vontade de comer morango, tanta vontade de comer uva. Aí eu disse, ah, tudo bem, vamos tentar? Tá, vamos. Aí se eu não conseguir, eu não, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, assim, essa fala do tá tudo bem tem me ajudado muito, muito mesmo, sabe? Assim, hoje eu converso, a maneira que eu converso com ele, por exemplo, quando nós fomos levar ele na nutricionista, antigamente eu dizia para ele assim, ó, porque você vai comer, você vai aprender a comer, né? Não, eu disse para ele assim, olha, João, nós vamos levar você na nutricionista, porque você mostrou pra gente uma vontade, né? E é muito importante. Mas assim, eu quero que você vá tranquilo. Ah, ela não vai te obrigar a comer nada, ela não vai, nós também não vamos te obrigar a comer mais nada. E lá você vai aprender com calma e se sentir seguro para pegar nos seus alimentos que você tem vontade de conhecer, né? Olhar para eles. Então, assim, a comunicação com ela foi muito boa, porque ela age dessa forma com ele, né? E ela diz assim, olha, quando ela me passa uma atividade para casa, ela diz assim, ó, não força. Se ele disser não quero pegar, diz, não, tá tudo bem, vamos fazer com esse aqui, vamos fazer assim, né? Então, a gente obrigava ele a comer uma quantidade X desses bolinhos, né? E às vezes, por conta da questão assim, ah, poxa, ele já come pouco, né? E aí eu falei assim, gente, para que que eu tô fazendo isso? Né? Ele sabe a quantidade que ele quer comer. Então eu diminuí a quantidade que eu colocava, acrescentei um outro alimento que ele gosta agora, e aí ele come o almoço e tá tudo bem. Assim, assim, eu posso até dizer para você que acabaram aquela confusão de ficar, você tem que comer, você só come o bolinho, já tá difícil, né? E tudo. Então, outro dia eu disse para ele assim: "Ah, você é perfeito da maneira que você é". Aí ele disse, ele me respondeu assim, né? E é tão interessante isso que você está falando, e como faz sentido isso que você está falando. Ele disse para mim assim: é mesmo, mãe? Então, assim, isso para ele era algo que assim não estava encaixando. Ele não se sentia perfeito o suficiente para mim e para o pai dele. Eu falei assim, filho, a mamãe também não come tudo. Então, assim, tem Uhum. coisas que ela não gosta. E você não precisa comer tudo. Você precisa se sentir seguro. O que você achar assim, não, se agora eu consigo isso. Então, ok, tá tudo bem. Ah, mãe, mas e se eu não conseguir comer mais a banana? Eu falei, tá tudo bem, filho. Então, assim, eu percebi que esse tá tudo bem, ele não tem resistência de ir para nutricionista. Ele vai. Aham, legal. Antes, na luta com as outras profissionais, era sempre brigando, era sempre chorando, a gente, sabe, é sempre muito torturante. E hoje ele vai. Ele vai, eu digo Uhum. para ele assim, não pergunto nada, não digo para ele que ele vai fazer nada. Só diga assim, aquela coisa de mãe, né? Diz, olha, João, conversa com a tia Camila, né? Respeita a tia Camila. E ele fala, tá bom, mãe, já sei. E aí, assim, ele interage com ela da maneira dele. Aham. E assim, e tem sido muito bom isso, sabe? Essa questão de tentar incluir ele mesmo. A gente às vezes Você está vê, fazendo até inconsciente, mas faz muito sentido isso que você está falando. e você vê que essa questão da identidade como tá, né? Então, quando você falou isso para ele, foi, né, aquilo nele que dizia assim, eu não me encaixo, né? Eu sou diferente, eu não sou como meu irmão, eu não sou como meu pai e minha mãe acreditam que eu devo ser, né? Do jeito dele. Uhum. Como isso mexeu com ele, né? E aí, acho que você já tem muito esse caminho muito traçado, né? De que você vai chegar num bom lugar aí. E o meu conselho para você é inclua o corpo. Tudo bem, todas essas falas, ok, massa. Mas inclua o corpo, inclua os sentimentos e peça para ele ir lá e ver, checar.
Como é que você se sente quando você não quer comer isso aqui? Isso vai fazer uma diferença tão grande, porque quando a gente fala de trauma, Vanessa, o trauma ele acontece em três níveis, né? Ele acontece na psique, ele acontece no nosso cérebro, porque o nosso cérebro controla tudo, né? E ele acontece no corpo, inevitavelmente. Isso acontece ao mesmo tempo. São três níveis ao mesmo tempo. A gente esquece sempre do nível corporal nas terapias. A gente é obrigado a incluir o corpo. Quando você inclui o corpo, a coisa muda, dá uma acelerada no processo gigante, porque você está incluindo as memórias corporais, sabe? Você falou sobre, é lógico que não vale a pena você ficar ali dizendo você tem que comer e tal, como se fazia antes. Imagina se você tiver medo de falar em público e alguém está ali dizendo pra você, não, você vai ter que ir dar essa palestra, né? Tem 200 pessoas aqui esperando, você vai conseguir, não adianta você falar que ele vai conseguir. Não faz, para ele não faz a menor diferença você dizer para ele você é o melhor orador do mundo, né? Isso é pequeno para você, nada disso vai funcionar. O que ele está sentindo é mais forte do que qualquer coisa. O que ele está sentindo é o corpo dele dizendo não vai, lá é perigoso. E isso é muito forte. Enquanto ele não for nessas sensações, nessas memórias, e escutar isso, escutar no sentido de perceber isso, ela continua falando, ela continua gritando. Então, eu acho que você incluir mais esse ponto aí vai ajudar bastante nessa caminhada sua aí. Ótimo. Não sei se ficou claro, se, né, como fazer isso. Assim, confirma muito aquilo que eu falei para você, sabe? Tudo que você falou confirma muito com aquilo que eu acredito hoje, a maneira que eu tenho Uhum. visto como possibilidade, né? É igual eu te falei, não vai resolver do nada, é muito tempo, né, É um para processo. que nós deixamos as coisas acontecerem, né? E por muita falta de informação mesmo. Você fala assim, né? Alguma pessoa vai te procurar. Você não tem noção, assim, aonde eu vou. Quando eu falo a palavra seletividade alimentar, a pessoa acha que eu sou, tipo, mestre em seletividade alimentar. Mas, assim, apesar de não manejar técnicas em relação a isso, sabe, assim, sempre quando alguém fala, pede para eu dar meu testemunho, para eu conversar, sabe, assim, eu faço muita questão, porque eu sei o que é estar nesse mundo e estar no escuro, sabe, assim, a gente não saber para onde vai. E esse mundo, eu falo esse mundo mesmo, sabe, assim, das terapias, como foi, como tem sido uma bênção para mim, porque para eu conseguir chegar aonde eu estou chegando hoje com ele, eu precisei me mudar, eu precisei mudar a minha vida, mudar. E eu tenho muita coisa ainda para mudar, muitas questões para resolver, né? Mas assim, eu precisei olhar para mim primeiro, né? Entender as minhas questões, entender assim, poxa, eu também não como isso, por que que eu estou cobrando dele, né? Uhum. Assim, é difícil para mim sentir o cheiro de determinadas comidas, né? Então eu comecei a sentir o que ele sente, sabe? A coisa de você ir lá na sua infância, você entender que quando a gente era criança, a gente era obrigada a comer certas coisas, né? E o quanto isso era difícil para a gente, né? O quanto isso era doloroso para a gente. Então, assim, eram memórias, Maurício, que eu não acessava mais. E que me trouxe para a minha realidade de olhar para o meu filho da maneira, da realidade dele, né? Então, assim, por que que eu estou cobrando uma coisa que eu sei que não é fácil, né? Eu sei que ele não está ali porque ele quer, né? Ele não está ali porque é bom, né? E aí, assim, até falo muito para o meu marido que se bater, se gritar, se botasse de castigo, fosse algo assim que resolvesse, nossa, você Já pensa, estava a resolvido há muito tempo. estava resolvida há muito tempo, porque assim, não, deixa eu comer isso aqui, porque senão eu vou ficar de castigo, né? Então deixa eu engolir isso aqui. Mas aí você vê o tanto que é tão mais forte do que ele, né? Do que o Uhum. próprio de simplesmente ficar de castigo, de simplesmente levar uma bronca.
né? De não ter aquilo que ele quer fazer. Então, nossa, eu fico fiquei muito feliz quando você me chamou, porque assim, dividir isso, eu sei que tem muitas mães que ficam desesperadas quando olham e vê que não vai comer, sabe assim, quando eu vejo que Aham, algumas. E assim, a questão é, Maurícia, porque são pequenas as diferenças, assim, vai acontecendo, sabe? E quando eu vejo hoje ele falar para mim assim, eu tenho vontade de comer morango. Ele nunca falou isso, sabe assim? Ele tinha uma aversão, assim, história, se né? você falar, então a gente vê que, por isso que eu falo para você assim, que eu tô seguindo o meu coração mesmo, cada vez me aprofundando e leio e vou atrás dos profissionais, sabe assim, porque eu sei que o caminho é esse. Ótimo. Obrigado, pela sua disposição, pela sua coragem, por tudo, né? Chegar aqui e falar, colocar à disposição para ser exemplo aí para um monte de gente aí. Você ajudou um monte de gente, você não faz nem ideia aí. Entrou aí um monte de gente que falou assim, eu tenho a mesma coisa, eu tenho a mesma dificuldade. É, Então, eu que agradeço a você demais. Eu não sei se já está se tá caindo quando faz uma hora, antes era assim, né? Desligava a tá, live quando faz uma. Não isso. sei se é. Já vai dar uma hora aqui, então eu vou começar a despedir, né? Para a gente encerrar e te agradecer demais. E deixar uma última mensagem da medicina germânica, que é um tripé, nesse sentido que a gente já falou, né? Que eu já falei, inclusive. Seria identidade, deixar muito claro para ele o lugar dele e o quanto ele é querido, o quanto ele faz parte, né? Seja visualmente, auditivamente ou de forma sinestésica. Disputa territorial, quanto mais se disputa, quanto mais enche o saco, isso é uma disputa territorial, pior o problema. E terceiro, ele tem que se sentir muito bem acolhido, muito bem amparado, que eu sei que ele está. Tá? Não é uma crítica, nada disso. Eu sei que ele está. Estou dizendo Não, que esse é o tripé fundamental, porque quanto mais ele se sentir isolado e abandonado nesse processo, mais ele entra em cronicidade nessa questão aí, tá? com certeza. Brigadão, brigadão mesmo, foi sensacional, viu? Queria que Maurício, eu que você agradeço. fizesse aí as suas considerações finais aí para quem está assistindo você. Eu que agradeço a oportunidade, é uma grande oportunidade. E eu, assim, o que eu tenho sempre onde eu passo, eu falo, né? O desespero é algo que a gente tem que manter longe, sabe? Assim, a gente precisa centrar, pesquisar, ir atrás e ter paciência. Esse tripé que você falou é exatamente a ponta da solução, sabe? É onde tudo começa, porque sem ele, por exemplo, assim, sem esse tripé, a ajuda de um profissional como um nutricionista que se especializou na seletividade não vai fazer sentido, Uhum. sabe? Então, assim, nossa, agradeço demais, agradeço, assim, estou à disposição, quem tiver dúvida sobre a seletividade, que eu puder ajudar, estou aqui mesmo para servir, para ajudar, é meu papel mesmo, eu entendo muito isso. E gratidão assim enorme a você, sabe assim, à sua disposição também em compartilhar e ajudar, sabe? Muito bom. Obrigada mesmo. Brigadão. Então, tá, vamos ver se a gente faz uma próxima, então, né? Conta Outro comigo, bate-papo. quando você Vamos ver precisar. se depois de algumas orientações você colocar em prática, vamos ver se o que é que muda, né? Para a gente conversar de novo e ajudar mais gente. Com certeza. Não, eu vou voltar aqui para dizer só coisas boas que aconteceram. Você pode ter certeza disso. Eu confio nisso. Obrigado, Vanessa. Querido, obrigada. Gratidão.